vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos tratar do tema da feminilidade, ainda no contexto das questões contemporâneas que afligem a família cristã. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais um dia, mais um domingo, em que estamos aqui reunidos para comungar, para orar, para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor me use a partir daquilo que será dito, desse tema tão importante, e que o Senhor prepare os corações de todos aqui, que estão aqui para ouvir, para que essa palavra, essa aula venha gerar transformação nos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente se encontra hoje no centro de uma grande batalha, porque é exatamente na identidade da mulher que está sendo afetada a identidade e a estrutura da família. E com isso, quando você toca na estrutura da família, você afeta, por conseguinte, toda a estrutura da moralidade cristã, e ao assim fazê-lo, você perturba inevitavelmente a própria ordem social e também a ordem interna da igreja. No entanto, existe algo de sensível ao se falar da feminilidade, porque, em parte, por causa de anos de doutrinação ideológica, progressista, liberal, feminista, que busca desconstruir aquilo que constitui a essência da feminilidade, e em parte também porque a mulher, ela já é mais naturalmente reativa, emocional. Então dizer o que é a essência da mulher e, portanto, o ideal de feminilidade, aquilo que a mulher deve ser, aquilo que a mulher deve fazer, tende a gerar uma reação passional muito forte. Uma reação passional, sobretudo, da parte daquelas mulheres que estão aquém, que estão muito longe do ideal que a fé cristã apresenta de feminilidade. E isso tende a ressenti-las muito mais do que os homens, por exemplo. Quando se diz aos homens aquilo que eles devem ser e fazer, a mulher, quando recebe esse tipo de instrução, sobretudo quando é generalista, tende a se ressentir. A mulher tende a sentir mais as palavras. O domínio da mulher é o domínio dos sentimentos, das paixões, das emoções. E por isso implica duas coisas. Primeiro, nós que ensinamos, precisamos considerar essa realidade. A estrutura da mulher é diferente. E, portanto, a gente precisa considerar isso, essa fragilidade feminina, esse sentimento feminino, ao expor o que a mulher deve ser, o que a mulher deve fazer, porque ela tem maior facilidade de se ferir. Então a gente precisa ter um cuidado dobrado com as palavras, é da natureza da mulher. E as mulheres também têm que cuidar para não confundir sentimento com verdade. E essa é uma dificuldade que muitas vezes a mulher tem, em confundir aquilo que ela sente com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes a verdade, ela é contra nós. E se a gente confundir o sentimento com a verdade, a gente fica cego à realidade, inclusive a realidade de Deus, e a gente impõe a realidade, a gente impõe a Bíblia, a gente impõe a realidade, aquilo que a gente quer que seja verdadeiro, e não aquilo que de fato é verdadeiro, não aquilo que de fato deve ser. Então é preciso que a gente faça um esforço tremendo para entendermos que todos nós, homens e mulheres, temos o que melhorar ao nos depararmos com o nosso distanciamento daquilo que é ideal, aquilo que é um ideal de pessoa, aquilo que é um ideal de homem, de mulher, aquilo que é um ideal de cristão. E em vez de nos ressentirmos, a gente precisa refletir e ajustar o nosso caminho para cada vez mais nos aproximarmos do ideal que Deus espera de nós. Essa semana, uma das polêmicas da internet foi a fatídica lista de virtudes femininas. Não sei se vocês viram, mas gerou alguma polêmica na internet um perfil que publicou
30 características que o homem deve buscar numa pretendente. E a lista tem algo de cômico, é verdade, listas são cômicas. Por exemplo, a lista dizia que o homem deve buscar mulheres com pés bonitos e limpos, mulheres que não falam muito, e coisas desse sentido. Mas o que chama a atenção, a meu ver, não é a comicidade da lista, que realmente é cômica, é simplista, é caricata, mas a reação a essa lista. Me impressionou que diversas pessoas ficaram absolutamente indignadas, fizeram textões e vídeos falando que aquilo era um absurdo, etc e tal, enquanto o mesmo perfil, um perfil análogo, que é a esposa desse rapaz que fez esse perfil, também fez uma lista de 30 características que a mulher deve buscar no pretendente masculino. E não houve reação nenhuma. Uma lista tão simplista e caricata quanto de características que o homem deveria ter, e isso não gera reação nenhuma. Então, e aqui eu não estou defendendo essas listas, mas para mostrar que há uma diferença quando se diz ao homem o que ele deve ser e quando se diz a uma mulher. A mulher tende a sentir mais. Quando você fala a um homem, você deve ser isso, você tem que malhar, tem que ter o braço, não pode ter braço fino, não pode ser isso ou pode ser aquilo, o homem tende, tá bom, discordo, mas não ligo. Então a mulher tem essa característica de reagir emocionalmente a esse tipo de coisa. Então a gente precisa ter um cuidado redobrado. Mas a gente tem que ter em mente que os ideais, eles dificilmente podem ser concretizados na realidade, porque um ideal é um ideal, é algo que serve como aspiração. Por exemplo, um navegador, quando escolhe uma estrela para guiar o fluxo do seu navio, ele não o faz com o intuito de alcançar a estrela, mas aquele referencial, aquele ideal está lá para guiar o seu caminho. E a mesma coisa quando a gente apresenta o ideal de masculinidade ou de feminilidade. Enquanto formos seres humanos caídos, pecadores, a gente nunca vai ser plenamente aquilo que a gente poderia ser. Mas a gente não pode destituir o ideal, senão a gente fica perdido. E esse é o problema do mundo moderno. Na idolatria da autonomia do indivíduo, da pessoalidade, a gente não sabe mais o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, então a gente fica absolutamente perdido. É como um navegador perdido sem horizonte, sem estrela, sem bússola, sem nada para o guiar. Então quando a gente vai falar aqui do ideal de feminilidade, não é para que as mulheres se ressintam de quão distantes estão disso, mas que assim como o navegador olha para a estrela e trilha os seus passos, ou melhor, dirige o seu navio à estrela, nós também devemos buscar os ideais para guiarem nossos passos e a cada dia nos aproximarem cada vez mais desses ideais. Bom, o que a Bíblia ela fala sobre as diferenças entre homem e mulher? E aqui eu quero trazer um versículo de Deuteronômio 22, gostaria que vocês abrissem, porque eu acho que é um versículo importante nesse debate e seria interessante que tenhamos sempre ele em mente. Deuteronômio 22, 5. Deuteronômio 22, 5 diz o seguinte: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. O Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. O que está explícito aqui? Aqui está explícito que o comportamento, a forma de se vestir do homem e da mulher devem sim ser diferentes. Mulher deve se vestir como mulher e homem deve se vestir como homem, o que quer dizer que a vestimenta da mulher, o comportamento e a ação feminina deve expressar a sua essência, a sua feminilidade. A vestimenta do homem, por sua vez, deve expressar masculinidade, deve expressar a natureza de um homem. É interessante, porém, que a Bíblia não pretende reduzir esse princípio a uma lista do que o homem ou a mulher podem fazer ou não, podem vestir ou não. Ela se resume a dizer:
Tem roupa de mulher e tem roupa de homem, tem comportamento de mulher e tem comportamento de homem. E a gente deve respeitar essas diferenças. E o nosso comportamento, a forma que a gente se expressa, deve respeitar essa diferença. Homem não pode ser efeminado. E muitas vezes quando você critica um homem por ser efeminado, muita gente, influenciada por esse pensamento feminista, vai dizer: olha, está tratando como um defeito a feminilidade. Não, não é isso. A feminilidade é uma maravilha. O que é ridículo é o homem feminino. Assim como é ridículo a mulher masculina. Masculinidade e feminilidade são bênçãos, são virtudes do homem e da mulher. Quando isso é invertido, aí sim é ridículo. Homem efeminado é ridículo. Então, portanto, não há espaço para androginia no pensamento cristão. E a primeira coisa que as mulheres têm de ter em mente é que a sua realização não se encontra em atividades, em realizações tipicamente masculinas. Querer emular o comportamento do macho, querer emular as realizações tipicamente masculinas, como faz muito do feminismo, é implicitamente reconhecer a superioridade do sexo masculino. Se as mulheres passam a almejar para si aquilo que é tipicamente masculino, o que elas estão dizendo é que a feminilidade é algo inferior, bom é o que é masculino. Então, o feminismo, ao rejeitar aquilo que é próprio da mulher, ela está dizendo que a masculinidade é superior, mas o cristianismo não. O cristianismo não diz que a masculinidade é superior à feminilidade, diz que são diferentes, e essas diferenças devem ser respeitadas. Então, vocês precisam buscar e expressar a diferença que vocês, mulheres, têm de essencial, ou seja, aquilo que homem nenhum é capaz de expressar, aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Portanto, isso implica questionar-se: o que é então a essência da feminilidade? Vamos ler 1 Timóteo 2, um texto aqui que eu já tratei no primeiro semestre com uma outra abordagem. Quem não viu, eu recomendo que vá lá no nosso YouTube e veja. 1 Timóteo 2 é a missão da mulher. 1 Timóteo 2, dos versículos 9 e 15, fala o seguinte: Paulo dizendo: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Da alusão a Eva, Paulo passa a falar das mulheres em geral, demonstrando a esfera natural da mulher, que é a esfera doméstica. O que Paulo está dizendo aqui é: mulheres, a vossa esfera de domínio não é a esfera pública, é a esfera doméstica. A mulher será salva dando à luz filhos, ou seja, a mulher será salva assumindo para si a sua função feminina, a sua função que é própria da feminilidade. Isso aqui a gente pode entender como uma sinédoque. Uma sinédoque é uma figura de linguagem que consiste em tomar a parte pelo todo. O que Paulo está dizendo não é exatamente que a mulher só será salva se tiver filhos. Mas essa realidade física da filiação, de ter filhos, é a expressão de tudo aquilo que representa a feminilidade. E o que representa a feminilidade é o âmbito doméstico, é o âmbito do cuidado, é o âmbito da geração, é o âmbito da delicadeza, que é representado de forma máxima pela maternidade. Portanto, a mulher deve assumir para si que ela foi chamada para ser mãe. Em certo sentido, a mulher madura é a mulher que é mãe.
Não no sentido necessariamente físico, porque a gente sabe que nem todo mundo, embora ordinariamente homem e mulher sejam dados para o casamento e para os filhos, nem todo mundo foi chamado para o casamento, nem todo mundo vai ser agraciado com a bênção dos filhos. Mas o que está implícito aqui é que a referência de feminilidade é uma boa mãe. O que é uma boa mãe? É aquela que cuida, que expressa cuidado, afeto, aquela que gera, aquela que entrega o seu ser para gerar, para cuidar, como faz uma mãe. A própria realidade da relação sexual, ela serve de metáfora para essa realidade mais profunda da natureza dos sexos, segundo a qual o homem entrega, o homem semeia, a mulher recebe e a mulher gera. É o homem que traz a provisão, é a mulher que prepara o alimento. É o homem que traz os recursos, é a mulher que ordena o lar. Então Paulo está claramente dizendo às mulheres que a sua salvação passa por assumir aquilo que lhes é próprio. E o que lhes é próprio é o lar, é a esfera doméstica. Calvino, comentando essa passagem, respondendo aos católicos, diz: o apóstolo não está argumentando aqui acerca da causa da salvação. E, portanto, não se deve inferir dessas palavras aquilo que nossas obras merecem, mas elas demonstram o caminho pelo qual Deus nos conduz à salvação, ao qual Ele nos designou por sua graça. Portanto, o caminho natural da mulher o caminho natural da salvação da mulher passa por assumir a sua feminilidade. A mulher cristã não pode rejeitar aquilo que ela tem de essencial. Ela precisa abraçar aquilo que é essencial da mulher. Não há dúvida que a igual dignidade e responsabilidade do homem e da mulher justificam plenamente o acesso da mulher às tarefas públicas. É óbvio que a mulher pode trabalhar e não há nenhum impedimento nisso. Por outro lado, a verdadeira promoção da mulher exige também que seja claramente reconhecido o valor da sua função materna e familiar, que é o que lhe é próprio, em confronto com todas as outras tarefas públicas e com todas as outras profissões. Não pode ser desmerecido aquilo que ela tem de essencial, porque ao assim fazê-lo é tomar a masculinidade como referência e superior, o que não é. De resto, tais tarefas e profissões devem integrar-se entre si, se se quer a evolução social e cultural seja verdadeira e plenamente humana. Se é preciso reconhecer às mulheres, assim como aos homens, o direito de participar das diversas tarefas públicas, a sociedade ela precisa se estruturar, contudo, de maneira tal que as esposas e mães não sejam de fato constrangidas a ter que trabalhar fora de casa e que a família possa dignamente viver e prosperar, mesmo quando elas se dedicam totalmente ao lar próprio. É interessante que, para estipular a sua aliança com a humanidade, Deus originalmente se dirigiu a homens. Noé, Abraão, Moisés, eles foram chamados a fazer. Os homens, eles são chamados a fazer, a agir. No início da nova aliança, eterna e irrevogável, não está o homem, está a mulher, a Virgem de Nazaré. Veja que Deus age, através da história, respeitando a natureza do homem e da mulher. Ele chama Noé, ele chama Abraão para realizar aquilo que é próprio do masculino, o fazer, a atividade. Quando ele convoca Maria, ainda virgem, ele o convoca não para fazer um ato de libertação, como Moisés, mas para assumir a sua feminilidade, respeitando a sua natureza. No diálogo do anjo com Maria, em Lucas 1, o anjo diz a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você foi agraciada por Deus. Algumas traduções traduzem como altamente favorecida. É aqui que os católicos traduzem como cheia de graça. Seja lá qual for a tradução,
O fato é que Maria está aqui sendo objeto não de uma maldição, não de um fardo, mas de graça. Como nenhuma outra mulher foi objeto de tamanha graça ao longo da história. E que graça é essa? Responde o anjo para Maria: você ficará grávida. Nós vemos aqui o arquétipo da feminilidade que Deus respeita e restaura, agindo na mulher graciosamente através daquilo que ela tem de diferente, através daquilo que ela tem de essencial, que é o seu ventre. Quando você percebe que homem nenhum poderia ter tido o privilégio de gerar no seu interior o Criador, o Salvador, que somente uma mulher poderia ter servido de instrumento para trazer o Salvador ao mundo, torna-se impossível não elevar a feminilidade ao máximo grau de dignidade. Torna-se impossível não ver a feminilidade da forma mais digna possível, porque somente a feminilidade seria capaz de cumprir a promessa de Deus e trazer o próprio Deus encarnado ao mundo. E Maria, nesse diálogo, responde ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Assim como Cristo reverte o caminho perdido por Adão, Maria reverte o caminho de Eva. Enquanto Eva quis arrogar para si a autonomia de definir aquilo que é bem ou mal, em detrimento de Deus, Maria faz o contrário, ouve a palavra de Deus e diz: eu sou tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Maria, paradigma de feminilidade, se mostra pronta para que se faça nela conforme a vontade de Deus, arriscando por isso não só o seu corpo, a sua integridade física, mas a sua própria dignidade. Maria era uma mulher solteira, comprometida, mas não era casada. Naquela época, sobretudo, uma gravidez nessa condição faria com que ela receberia a pecha de prostituta, seria segregada. E mesmo assim, mesmo arriscando o seu corpo, a sua integridade física e a sua própria dignidade numa sociedade extremamente patriarcal e talvez possamos dizer machista, ela viu aquela geração como uma bênção e decidiu se sujeitar à palavra de Deus. Se por um lado a maturidade da mulher passa por assumir a função de mãe, aquilo que a maternidade representa, é fato também que nem sempre Deus agracia a mulher com a graça do matrimônio, ou mesmo com a graça da filiação. E a maturidade da mulher, portanto, passa também por deixar que Deus faça com ela conforme a sua palavra, ainda que esse fazer conforme a sua palavra não implique a geração de filhos biológicos. Mas a mulher precisa permitir ser usada por Deus no cuidado, ainda que Deus não lhe agracie com filhos carnais, biológicos. Ela pode cumprir essa missão adotando, por exemplo, ou ainda que não adote, sabe-se lá por qual razão, abrindo a sua casa para cuidar daqueles que precisam, auxiliando na igreja no cuidado de nossas crianças, dos desfavorecidos. Mas o que não pode acontecer é a rejeição disso que é próprio da feminilidade. Agora, por que a feminilidade ela é tão fundamental e importante, não só na ordem da salvação, mas também na ordem da igreja e também na ordem social? Porque as mulheres, de certa forma, criam, formam e sustentam a civilização humana. A docilidade, a civilização, os bons modos existem porque as mulheres existem. Na presença de mulheres femininas,
os homens se tornam melhores homens e canalizam a sua virilidade para o bem. A gente pode comparar homem e mulher, respectivamente, o homem como um vaso de ferro, uma caçamba de ferro, e a mulher como um vaso de porcelana. A caçamba de ferro, ela é útil para você jogar entulho, para você usar numa obra, porque ela é resistente, ela é bruta, ela serve a esse propósito. No entanto, se você encher de entulho um vaso de porcelana, se você não tiver cuidado com o vaso de porcelana, ele risca, ele trinca, ele suja, ele quebra, ele morre, ele perde a sua função. O vaso de ferro faz o serviço bruto que exige resistência, força. Você pode bater, você pode jogar em cima do caminhão, você pode chutar, você não precisa ter cuidado nenhum, que ele permanece ali resistente e cumprindo a sua função, porque ele foi feito para isso. O vaso de porcelana não. Se você tenta usá-lo como você usaria uma caçamba de ferro, ele não serve para isso. Ele não serve porque ele é frágil. Só que essa fragilidade, ela está longe de ser uma característica negativa. O fraco, o frágil, o quebrável, o vulnerável, o sensível, referem-se a objetos ou pessoas que têm em si algo particularmente fino e valioso, e que por essa razão são destruídos e feridos com mais facilidade. O vaso de porcelana, ele tem valor em si mesmo. Ele não tem valor por aquilo que ele faz. Ele não tem valor por aquilo que ele serve, mas ele tem valor em si mesmo. A caçamba de ferro, o vaso de ferro, ele precisa provar a sua utilidade por aquilo que ele faz. Por isso a feminilidade, ela é valorizada por aquilo que ela é. O homem, o masculino, é valorizado por aquilo que ele faz. Sempre, ao longo da história, num naufrágio, por exemplo, qual é a regra? Homens e crianças primeiro, por aquilo que eles são. Homens e mulheres e crianças são preservados por aquilo que são. Homens não. Homens são respeitados e valorizados por aquilo que eles fazem, pelo seu legado. Então você precisa cuidar do vaso de porcelana, você precisa limpar, você precisa proteger, mas isso não torna o vaso de porcelana inútil. Se você coloca um vaso de ferro na mesa da sua sala de jantar, aquilo não combina, não é verdade? Aquilo é inapropriado porque aquilo é feio, aquilo é bruto, aquilo não cumpre esse propósito. Quando você quer enfeitar a sua sala, você coloca na sua mesa da sala de jantar um vaso de porcelana. Não por aquilo que ele faz, mas simplesmente pelo valor que ele tem. São propósitos diferentes, mas igualmente importantes e válidos. Sobretudo, porque o vaso de porcelana, ele muda o nosso comportamento. Na presença de um vaso de porcelana, o homem ele passa a se comportar de modo mais refinado, de modo mais sofisticado. Ele é literalmente domesticado. Nós nos tornamos mais responsáveis. Por quê? Porque a sua beleza nos encanta, refina nossos modos, porque a sua beleza e fragilidade demanda proteção, demanda responsabilidade. E é por isso que a feminilidade é tão fundamental à sociedade humana. Lá na nossa casa, a gente tem um conjunto de porcelana, de chá. A gente estava na nossa lua de mel, na casa da minha irmã, e na estante dela tinha um conjunto de porcelana, conjunto de chá, belíssimo. E aí eu elogiei tanto aquele conjunto de chá, que a minha irmã nos deu de presente de casamento. A gente nunca usou aquele chá, aquele conjunto para tomar chá, porque a gente cuida, a gente fica com medo de quebrar, de tão belo, de tão encantador que aquilo é. Cumpre um propósito diferente. Então o homem, ele precisa de responsabilidade, e a mulher, ela precisa de autoridade para protegê-la.
O vaso de porcelana precisa de alguém que lhe cuide, senão é quebrado. E o homem ele precisa ser responsável por vasos de porcelana para ser domesticado, para não se comportar como um selvagem, como um bárbaro. Por isso que as mulheres civilizam a sociedade humana. É só você comparar como homens se comportam quando estão entre si. São mais brutos, são mais selvagens, mais agressivos, mas na presença da feminilidade de uma mulher, de uma criança, eles são levados naturalmente a assumir o seu instinto protetor, a serem mais cuidadosos. É o vaso de porcelana que faz com que o homem deixe de ser um selvagem e olhe para a mulher encantado e repita: esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E é isso que a beleza faz com a gente. Quando a gente olha a beleza, a gente fica encantado. A gente não quer usar a beleza. A gente não quer colocar a beleza para fazer trabalho sujo, bruto. A gente preserva, a gente cuida, a gente toma todo o cuidado para não quebrar. E essa analogia da relação entre homem e mulher. Quanto mais feminina a mulher for, mais civilizado será o homem e vice-versa. E é por isso que Deus criou opostos. Porque quando homem e mulher não cumprem a sua função, a sociedade rui. E assim como homens másculos fazem com que a mulher mais facilmente se submeta, assuma a sua condição de feminilidade, de feminina, a mesma coisa com a feminilidade. Isso ativa um instinto protetor e masculino do homem. É por isso, irmãos, que a feminilidade ela é tão importante na sociedade e na igreja. E é por isso que as mulheres não podem se deixar encantar por esse discurso que busca negar aquilo que a mulher tem de próprio, que é o feminino, que é a maternidade, que é o cuidado, que é a geração, e precisam buscar se inspirar, não em gente como Simone de Beauvoir ou Anitta, e ter como referência aquela que é mãe do nosso Salvador, Maria, que arriscando o seu corpo, arriscando a sua dignidade, aceitou ser serva de Deus, para que se fizesse no seu corpo conforme a palavra de Deus. A mulher mais extraordinária da história da humanidade não foi uma mulher que destruiu impérios, que ergueu civilizações, que fez descobertas científicas, mas foi aquela que assumiu a sua essência, aquilo que nenhum homem poderia fazer, e deu o seu ventre para que fosse feito ali a vontade de Deus. E é por isso, irmãos e sobretudo irmãs, que é verdadeiramente um privilégio ser mulher. Amém? Senhor, obrigado por essa exposição. Eu peço que aquilo que foi dito, por meio das minhas limitações, possa ter sido compreensível e gerar uma mudança, não só nas mulheres, mas também em nós como homens. Que nós homens assumamos melhor a nossa função masculina, de vaso bruto, de ferro, e as mulheres entendam que ela serve a um outro propósito fundamental. E como vasos de porcelana, assumam a sua essência própria, conforme a vontade de Deus, no nome de Jesus. Amém.